Boa noite. Boa noite, Marcos. Foi demais. Agora sim. Agora tá o volume certo. Vamos baixar um pouquinho mais. Tá alto. No eco. Tá, agora tá bom. Dá uma respirada funda aqui. Boa noite. Vamos dar continuidade à nossa série, A Vida de Davi. Tem sido um privilégio estar conhecendo um pouco mais a fundo da história que Deus preparou, Deus direcionou e deixou registrado para que nós hoje pudéssemos aprender mais e saber aquilo que Deus quer nos ensinar através da palavra dele, através da vida de Davi, daquilo que Deus fez na vida dele. Que nessa noite possamos continuar estando com o ouvido e o coração aberto àquilo que Deus tem para falar através da palavra dele. Vamos começar orando? Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais essa noite. Obrigado a Deus porque o Senhor nos conduziu até aqui em segurança. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de falarmos da Tua Palavra, Deus, estudar da Tua Palavra, aprendemos mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a Sua Palavra seja viva, que a Sua Palavra seja eficaz, para transformar áreas do nosso coração que precisam ser transformadas. Para transformar aquilo, ó Deus, que necessita ser transformado para chegar à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Que possamos sempre lembrar disso, ó Deus. Somos discípulos que andam, caminham com o Senhor para nos amoldarmos ao caráter de Cristo. Sermos pequenos Cristos, ó Pai. Por isso, clamo que o Teu Santo Espírito esteja abrindo o nosso entendimento e que possamos ter realmente vidas transformadas. Essa é a nossa oração como igreja. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Dando continuidade, quero só trazer à mente um pouquinho a última pregação. Eu não sei quantos que estiveram na última pregação ou se conseguiram ter tempo de ver os vídeos que o Lucas postou, o Lucas e a Gabi. Deixa eu baixar um pouquinho. Som. Subir, baixando. Tá dando para ouvir? Tá, agora tá. A última pregação nós estivemos falando um pouquinho sobre a identidade de Davi, como ele se apresentou diante de uma rejeição iminente. Quando Saul falou para ele que Davi, você não pode lutar. Você é jovem, inexperiente, você é pequeno. Você não é guerreiro. E nós falamos alguns pontos sobre essas características de Davi como servo, pastor de ovelhas, ovelhas do seu pai, sendo diligente, sendo humilde. E falamos também da importância de transparecer a confiança dessa identidade. Falamos sobre a confiança em Deus. Por que é importante? A importância é de trazer esperança, exaltar o Senhor, glorificar a Deus. Falamos também como viver com essa confiança. E nessa noite quero continuar e entrar no capítulo 18. Então estamos saindo agora da cena de duelo de campeões. Só empurrar o fio aqui que estava atrapalhando. Daquele duelo de campeões, Golias, Davi, cada um representando o seu Deus e Davi representando o Deus vivo. Falando, olha, você vem com espada, com escudo, com arco, mas eu vou em nome do Senhor Deus dos exércitos. A batalha é do Senhor. E a gente sai dessa cena e entra no capítulo 18, que é a continuidade. O que acontece logo depois? E eu fiquei imaginando
Até eu tive agora em São José, um pouco para frente de São José do Rio Preto, eu com o filho da dona Ada, o Nelson, a gente foi conhecer o seminário CETAM lá, levar café missionário também para o projeto lá, foi um tempo muito bom. E na volta agora a gente veio conversando um pouco do texto, que estava terminando de preparar a viagem. Eu estudei durante a semana, mas preciso colocar no papel agora, na verdade foi no tablet. E nessas conversas, eu fiquei imaginando e conversando com o Nelson, cara, não tem os detalhes. Acabou a cena onde Davi acabou de matar, degolou Golias, estava com a cabeça de Golias na mão, voltando com a espada. E a gente começa o capítulo 18 falando, depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi. E começa a falar da amizade de Jonatas. Eu vou precisar virar aqui. Melhor que sim. E aí a gente começou a falar dessa amizade de Jonatas, falando, Nelson, aqui não fala as entrelinhas. Mas como que começou essa amizade? Se a gente pensar um pouquinho logicamente, tentando imaginar um cenário, não estou querendo ensinar fora do cenário, porque não está na Bíblia, mas tenta imaginar um pouquinho. Davi, quando era mais novo, por volta dos 12 anos, ele foi o quê? Escudeiro do rei Saul. Tocava harpa para o rei Saul quando ele ficava atormentado. No palácio, na casa de Saul. Quem estava lá também? Jonatas. Eles se conheciam antes. Deveriam brincar junto lá. Não sei se brincavam, não sei. Mas a lógica é, eu te conheço de vista. E eu fico imaginando Golias caindo, onde por 40 dias uma nação inteira nem se preocupou ou tentar arranjar alguém. Todos amedrontados. Jonatas tinha acabado de perseguir um acampamento inteiro, acabado. Em alguns capítulos anteriores, ele tinha perseguido um acampamento de filisteu, onde que deu a chance de os filisteus o que? Se reanimarem e aparecer diante de Israel de novo. A gente falou sobre isso. Jonatas, corajoso, que foi atrás, ele com um amigo, só dois foram atrás ali. Nem Jonatas teve coragem de ir. Depois aquele gigante caindo, Jonatas vê aquela cena, quem que é esse doido? Segurando a cabeça e vindo para é Davi! Eu conheci ele, e foi lá e começou uma amizade. E aqui a gente entra nesse cenário e começa falando rapidamente do impacto dessa batalha de campeões. Mas o tema dessa noite eu quero colocar uma frase, uma sentença um pouco mais extensa, seria a conclusão. Uma vida de confiança em Deus proporciona amizades que nos encorajam a permanecer na caminhada com Deus, através de uma vida de intimidade com Deus. A gente vai chegar nessa conclusão. Ela é um pouquinho extensa, mas uma vida de confiança em Deus proporciona amizades que nos encorajam a permanecer. Amizade, a gente pode ter um monte de amizade. Mas quando você tem uma amizade, quando você tem uma confiança em Deus, você tem um temor a Deus, as amizades que você vai ter são amizades que vão refletir esse temor, pessoas que temem a Deus também, que buscam o mesmo propósito. É difícil você ter uma amizade muito íntima de alguém com um mundo que não teme a Deus, porque ela vai para um caminho, ela vai te dar conselhos diferentes do que a Bíblia direciona. Mas a gente vai chegar um pouquinho mais nesse texto e vai chegar nessa conclusão. Para fazer uma captação, eu queria falar um pouquinho aqui. Quantos já ouviram aquela frase, eu acho que hoje em dia está muito comum, gentileza gera gentileza. Acho que todo mundo já ouviu, né? Ah, gentileza gera gentileza. Tem que ser gentil, tem que ser cortês. Mas eu acho que esse princípio também funciona para confiança gera confiança. E se você olhar na história, a história nos comprova esse princípio.
seja até no nosso dia a dia, na nossa história cotidiana. Fulano conseguiu tal emprego. Por quê? Porque era uma pessoa de confiança. Que lá era para ser um cargo de gerência, mexer com dinheiro, então ele era uma pessoa honesta e conseguiu. Ele tinha confiança, tinha credibilidade. Confiança dele gerou confiança em ter o cargo. Mas na história também a gente vê um exemplo clássico. Um dos países que se desenvolveu e teve um bom êxito foi a Suíça. País cristão, protestante. Infelizmente hoje não permaneceu nas suas raízes. Mas sabemos o motivo da sua ascensão. Suíça nunca teve muitas terras, agricultura, não sei se tem minérios no meio de tantas montanhas ali. Você sabe alguma coisa, Mara Marques? Tem minérios por lá? O que a gente sabe sobre Suíça? A gente não sabe de abundâncias naturais, mas nós vemos riquezas e êxitos que nasceram de suas habilidades e virtudes. Quais habilidades? Se a gente olhar em habilidade de fazer relógio. Habilidade de fazer o canivete suíço. Alguém já ouviu falar? Não, tem um canivete suíço. Habilidade. Ou então a habilidade de fazer chocolate. Famoso pelo Milka, né? Tem Milka, fora os outros muitos. Queijo também, só que não é o mais forte dele, mas queijo também, queijo suíço. Mas além disso, eles conquistaram o mundo, não só pelas suas habilidades, mas pela virtude. E a principal das virtudes era confiança. Discrição. E esse foi o maior motivo da sua queda hoje. Olha, no meio da guerra, no meio do auê, do caos ali da Europa, surgiram muitos poderosos. Vou perder minha grana aqui. Onde que eu vou esconder? Tem um grupo de cristãos lá que você pode confiar que eles devolvem depois. Surgiram os bancos suíços. Confiança. Pode depositar lá com eles, que lá você pode confiar. E depositaram. E hoje em dia a gente vê que depositaram também um monte de fruto de ladroagem. Muito do dinheiro brasileiro de Lava Jato foi para lá, né? Então, já não continua tendo tanta credibilidade assim. Mas a sua ascensão foi por esse motivo. Confiança. Cristãos que espelhavam confiança. Como eu falei na última pregação, falamos sobre a importância de transparecer confiança em Deus. No que Ele fez, em quem Ele nos fez e o que Ele está fazendo. E olhando para essa confiança que Davi demonstrou claramente, podemos aprender o que uma vida confiante em Deus pode nos proporcionar. O tema é: uma vida de confiança em Deus proporciona amizades que nos encorajam a permanecer na caminhada com Deus através de uma vida de intimidade. Então estamos falando sobre uma confiança que nos proporciona, pode nos proporcionar. Não estou trazendo uma fórmula matemática aqui. Se você viver como Davi, você vai ter essas consequências. Não é isso. Mas se vivemos com confiança em Deus, podemos ter a mesma experiência, não igualzinho, mas podemos ter a mesma dependência, desfrutar da mesma intimidade que Deus proporcionou para Davi. Quais ensinamentos, quais os princípios que podemos extrair daqui? Vamos ler 1 Samuel 18, versículo 1 ao 16. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois tornara o seu melhor amigo.
Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo que Saul lhe ordenara fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres, instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão um reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, o espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão, e a atirou-a dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Nós vemos um Davi confiante diante de um gigante, diante das circunstâncias onde nenhum outro homem ousou ter tamanha coragem e confiança. Não demonstraram isso. Mas por causa dessa confiança, vemos a sequência. E um pouquinho dessa sequência nós podemos extrair algumas lições. A confiança em Deus proporcionou a Davi o quê? Primeira coisa que eu olho aqui no começo do capítulo, nosso primeiro ponto é uma amizade sincera e leal, que o encorajava a andar com Deus. Daquele dia em diante, versículo 2, manteve Davi consigo, final do versículo 1, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. Versículo 3, e Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornaram seu melhor amigo. Quando a gente fala em amizade, amizade sincera, amizade leal, está tão escasso hoje em dia. Onde você encontra amizade sincera? Lealdade, que vai caminhar junto. E o amigo é uma pessoa que você não precisa pedir favores, é espontâneo. A gente vê isso aqui em Jonatas. Ele não precisa pedir nada, Jonatas espontaneamente faz. Versículo 4, Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo que basicamente era de mais importante para Jonatas, Davi, é teu. Evidentemente que você fez com a confiança que você fez em nome de Deus nos exércitos. É teu, quero ser seu amigo. Quero andar contigo. Encorajou de tal maneira que eu quero estar perto dessa pessoa. Será que a nossa confiança em Deus está despertando nas pessoas uma vontade de ter amizade? Pessoas estão querendo andar comigo, estão querendo andar contigo. E não é somente andar, não é somente despertar uma vontade, mas é lealdade. Se você olhar no capítulo 19, versículo 4,
Você é defendido pelos seus amigos. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. Eu não sei quantos aqui, se olhar um pouquinho do contexto do capítulo 19, se você olhar o título, fala: Saul procura matar a Davi. Já tinha tentado matar no capítulo 18, encravando na parede. Mas nessa altura do campeonato, Saul já tinha Davi como inimigo e queria matar. E sabendo disso, Jonatas faz o quê? Pai, Davi não é desse jeito não, você está tendo a impressão errada. Eu não sei quantos aqui já presenciaram seus filhos defendendo algum amigo. Não, você está tendo a leitura errada do meu amigo não é assim. Geralmente o pai fala: conheço, sei que não está enxergando. Geralmente os pais estão corretos, tá? Quase, vamos falar, 99,9% das vezes. Não, Maramarca? Criançada é tudo sabugo, é isso? Acha que sabe alguma coisa e não sabe. Não enxerga o perigo. Aí Jonatas chega ali para Saul e fala: olha, pai, Davi é bom. Que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Jonatas defende e repreende a atitude do seu pai em relação a Davi. O que você está tentando fazer está errado. Ele trouxe benefícios. Mas foi por causa dessa amizade, por causa dessa confiança que ele viu, que despertou esse interesse de estar próximo, de andar junto, de defender, de ter uma sinceridade, de ter uma lealdade. Por quê? Porque ele enxergou alguém que fez o que nenhum outro fez e despertou essa amizade. Eu quero estar perto dessa pessoa. Ele lutou como ninguém, ele enfrentou como ninguém. Ele batalhou em nome do Senhor dos Exércitos e ninguém ousou fazer isso, e ele fez. Mas Jonatas tinha feito algo, uma proeza quase parecida. Ele e um amigo foram loucos e entraram no acampamento, mas mesmo assim, é ele. Quero estar perto dele. Que amizade nós estamos despertando com a confiança que nós temos em Deus. Quantas pessoas estão querendo chegar, posso caminhar mais próximo? Quero aprender a caminhar com Deus contigo. Você é um bom exemplo. Sua confiança vai de tal forma que quero andar contigo. Quero ser seu amigo. Me ensina. Será que estamos falhando? Segundo ponto, segundo ensinamento aqui que eu vejo, a confiança em Deus pode nos proporcionar, ou proporcionou a Davi, uma vida de intimidade com Deus, só que autenticada. Autenticada pelo quê? Era evidente na vida de Davi. Autenticada pelo seu testemunho na sua vida diária. A sua confiança em Deus vai proporcionar uma vida de intimidade, que vai transparecer entre as pessoas que estão à sua volta. Olha comigo o versículo 5 do capítulo 18. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como a conselheiros de Saul. Agradou todo mundo, foi bom testemunho. Olha, não, isso é bom. Ele está fazendo bem, ele tem habilidade, está fazendo. Bom testemunho de que ele faz com habilidade. Não, coloque ele no posto porque ele faz com habilidade. Ele tem um bom currículo. Quando você vai indicar alguém, será que você indica mesmo? Se alguém fosse indicar você, será que a sua indicação seria boa? Não contrata essa pessoa não. Apesar que ele é bonzinho, tem um coração bom, mas
faz as coisas de qualquer jeito, não faz com habilidade, faz só pelo salário, eu não contrataria. Como está a sua indicação? Como está o seu testemunho diário? Mas não só isso, olha o versículo 12. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com quem? Com Davi. Saul sabia que o Espírito Santo de Deus estava com Davi. Era evidente. Ele transparecia uma vida com Deus. O próprio Saul enxergou e ficou com medo. Opa, ele está com Deus. Como está o nosso testemunho? As pessoas têm evidenciado, têm visto. Olha o versículo 16. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Tinha êxito. Ele tinha aprovação, tinha um bom testemunho. Todo mundo aprovava. Uma vida de intimidade com Deus autenticada pelo bom testemunho. A confiança que Davi tinha em Deus lhe proporcionava uma vida de intimidade que espelhava. Era reflexo na vida das outras pessoas. Era evidente. Mas também era autenticada por aquilo que lhe era confiado. Não somente pelo seu testemunho, mas por aquilo que lhe era confiado. Versículo 5 novamente diz que tudo que Saul ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul fez o quê? Lhe deu um posto elevado no exército. Lhe deu um posto elevado no exército. Ninguém coloca alguém em uma alta posição se não tiver certeza que aquela pessoa cumpre. Não, sossegado. Deixa para Davi fazer. Ele vai fazer bem. Posso fechar os meus olhos que eu sei que vai acontecer. Uma vida de intimidade com Deus autenticada por aquilo que lhe é confiado. Será que nós estamos sendo confiados em alguma coisa? Confiança, a gente começou falando, né? Confiança gera confiança. O que está sendo confiado para você? Não, pode confiar no Gabriel que ele vai fazer certo. Deixa na mão dele, descansa, tira férias que vai dar tudo certo. Versículo 13. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados. Davi lhe conduzia. Ainda promove. Interessante que aqui um paradoxo, né? Ele podia confiar, dá na mão dele que vai ter êxito. O Espírito de Deus está com ele, mas ele tinha medo. Medo do quê? Faz tão bem feito, vai tomar meu lugar. Tenho medo. Medo de que o Espírito está com ele, vai tomar o meu lugar, não quero colocar ele, né? Mas se eu não fizer, eu tenho que colocar, eu tenho que confiar, porque se eu fizer, vai trazer benefício ao meu reinado. Mas ao mesmo tempo que vai ter benefício ao meu reinado, pode ser a destruição do meu reinado. Estão cantando 10 milhares, mas mesmo assim ele promove. Melhor promover do que gerar uma grande oposição. Mas ele podia confiar, confia, as coisas vão acontecer com habilidade, com êxito. Então nós vemos aqui que a confiança que Davi demonstrou diante daquele duelo de campeões geraram consequências logo em seguida. Criaram uma amizade, criaram uma vida autêntica, mostrando a intimidade dele com Deus, através do seu testemunho, através daquilo que lhe era confiado. Mas também nós temos um terceiro ponto. Uma vida de êxito pessoal e não de glória pessoal. É bem diferente aqui, tá?
Uma vida de confiança em Deus pode proporcionar uma vida de êxito pessoal. Estamos falando que agora vai ser tudo bem sucedido. Vamos ter prosperidade, vou enriquecer. Não é isso que está falando. Você pode ter uma vida de êxito pessoal e não de glória pessoal. Lendo o devocional do Charles Swindoll, ele fala do estudo que ele fez, quando ele chegou nessa passagem, ele fala, olha, olhando o contexto, foram 4 vezes que fala sobre a vida de Davi, nesse contexto, nessa descrição aqui, falando que Davi teve bom êxito em tudo que fazia. Olha o versículo 14. Ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Ele tinha êxito. Mas como foi repetido 4 vezes isso, Charles Swindoll, deixa eu estudar mais a fundo da onde que deriva essa palavra êxito. Ele foi para o hebraico. A palavra aqui usada é sakal. Estranho, nem sei se é assim que pronuncia. Mas que derivam de 2 maneiras de enxergar. Uma delas está em Provérbios 10 e 19. Vamos abrir ali, Provérbios 10 e 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. É aqui a mesma palavra, sakal, sensato. Quem controla a língua é sensato, ou quem controla a língua tem bom êxito. Quem controla a língua prospera. É a mesma raiz. E aqui nós estamos falando o quê? Discrição no falar. Você pode confiar nessa pessoa. Ele não vai ficar falando demais, não vai falar o que não deve. Hoje em dia nós temos algumas posições, a maioria das empresas, que você tem aquilo que a gente chama de know-how. A pessoa desenvolve o trabalho, depois ela, por algum motivo, sai da empresa, só que ela tem que assinar um distrato falando: tudo que você aprendeu aqui permanece com você. Se você levar esse know-how para fora, você paga uma multa. Você não pode levar, você tem que ter discrição. É segredo. Se o Henrique sair da Coca, ele não pode passar a fórmula da Coca. Nem ele sabe, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não pode levar. Não, é assim que produz. Não pode. E aqui nós estamos falando de alguém que controla a sua língua. De alguém que tem êxito, porque pode confiar que ele não está envolvido com muitos pecados e não pode confiar. A língua dele fala pouco. É mais ou menos isso. Num jeito mais simples de dizer, ele fala pouco, pode confiar. Mas outro sentido está em Provérbios 21:11. Abra comigo. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. Quando o sábio recebe instrução, ele tem bom êxito. Sakal. Ele tem bom êxito. Um espírito educável. Um espírito que recebe ordem. Tá bom. É mais ou menos aquela coisa. Alguém falar para você, pula. Você não pergunta por quê. Pergunta, que altura? É isso que está falando aqui. Um espírito obediente. Quando recebe instrução, cumpre com habilidade o que foi pedido. E nós vimos demais na vida de Davi isso. Desde que está lá no campo, chama Davi. Davi aparece lá. Recebeu a unção, ficou quietinho, nem saiu falando por lá. Não, que agora eu sou ungido. Não, discrição no falar. Depois, Davi vai lá levar comida para os seus irmãos.
Pois não, arranjou um pastor, fica no meu lugar, estou indo. Cumpriu com êxito, delegou função, foi lá. Ó, tem que resolver tal coisa, estou voltando. Tem que tocar harpa, estou tocando, com habilidade. Agora você vai ficar aqui, você não volta mais para cá, você vai ficar aqui no palácio, capítulo 18. Todos os dias, você não volta mais. Pode deixar comigo. Você vai comandar tal tropa. Deixa comigo. Sempre cumprindo com êxito. Agora você vai ter 1000 homens. Pois não. Recebendo instruções e cumprindo. E isso lhe causou o quê? Um êxito. Não dava desculpas, não procurava obstáculos, não. Quem tem descrição no falar, no espírito educado, terá bom êxito. É a mesma derivação. Uma vida de êxito, uma vida que aprende. Uma vida que se desenvolve com o quê? Com discrição. Uma vida que se desenvolve com o quê? Com obediência, recebendo instrução, aproveitando as oportunidades. Quem tem essa maneira de viver, tem bom êxito. Não estamos falando de fortuna, não estamos falando de prosperidade, não estamos falando disso. Mas está falando em aprender conforme as oportunidades. Vai crescendo, vai amadurecendo. Isso é Davi. A confiança que ele demonstrou naquele vale. Ele proporcionou uma amizade, uma vida de testemunho autenticado pela sua intimidade com Deus e uma vida de êxito pessoal, não de glória pessoal. E eu quero refletir sobre isso, chamar a atenção sobre isso. Nossa conclusão, qual que é? Viva em confiança e dependência de Deus. De tal forma que pessoas vão querer ter amizade contigo. E não só querer, mas essa amizade vai te proporcionar o quê? Vai te encorajar a não se afastar de Deus. Diferente de muitos amigos aí, né? Fazendo papel, os amigos de Jó. É pecado. Nega a Deus, chega. Não, anda com Deus, persevera. Vou te defender, meu pai está tentando isso, mas calma. Viva com uma confiança e dependência de Deus de tal forma que você vai ter amizades leais que irão alavancar a sua caminhada com Deus. Viva em confiança e dependência de tal forma que a sua vida seja um reflexo de Deus na sua vida diária. Viva em confiança e dependência de Deus de tal forma que elogios, promoções sejam simplesmente consequências desse andar com Deus. E não fruto de uma obsessão de sucesso, de glórias pessoais. Que a gente possa entender o impacto que a confiança em Deus pode gerar na nossa vida. Confiar, temor do Senhor. Confiança. Confiança não é simplesmente um apoio. Não, eu confio, eu vou estar junto. É se entregar por completo. Davi não duvidou. Ele foi lá e, se Deus me livrou como me livrou, vai me livrar de novo. É o Senhor dos exércitos e a batalha dele. Confiança. Possamos viver com uma confiança inabalável, como a de Davi. Amém? Amém. Feche os seus olhos, pedir para o Maramarque nos conduz em oração nesse momento. Pai, tem muitos exemplos na tua palavra de pessoas que confiaram e se entregaram completamente nas tuas mãos. E nós sabemos que a maioria deles são considerados como heróis da fé. Louvamos ao Senhor também, porque a tua palavra deixa registrado tudo isso para que nós possamos aprender, mas também
aprender a desenvolver esta confiança inabalável naquele único que pode tratar, trabalhar, mexer, proteger, fazer com que nós sejamos sempre de bom êxito em tudo aquilo que fazemos, que é o Senhor dos Exércitos. Louvamos e bendizemos ao Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E pedimos, eterno Deus, que o Senhor continue trabalhando conosco, continue nos ensinando, continue nos protegendo, falando conosco nas mais diversas situações, porque nós cremos que a Tua palavra é viva, eficaz e ela nos ensina. Obrigado pela Tua palavra descrita e falada aqui hoje. Que Teu Santo Espírito nos incomode e faça com que nós tenhamos o desejo de desenvolver um relacionamento profundo com o Senhor, para que tenhamos a confiança de todos também, e que o Seu nome seja colocado nas mais altas alturas, porque é o Senhor quem faz tudo em nós. Louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.